Bom, fala galera, beleza? Bora falar um pouquinho sobre perspectiva. Perspectiva é um dos, se não o mais importante item dentro ali da classe de fundamentos do desenho, né? Sem perspectiva, basicamente, você não consegue desenhar nada. Se você fizer uma análise como o mundo funciona, né? Esse é um dos princípios mais básicos, né? O princípio de profundidade. Então, um dos erros mais comuns de quando você está começando a desenhar, né? Quando você começa a montar, a estruturar seu desenho, é não ter em mente que aquilo ali está num plano tridimensional. Então, basicamente o que eu vou ensinar para vocês são alguns princípios, né, de perspectiva, alguns princípios fundamentais, e a gente vai partir para como você aplica isso dentro do seu desenho. Acho que essa daqui é uma das partes mais técnicas do curso, né? Elas são menos teórica e com certeza bem mais técnica, e eu acho que vai ser também uma das partes principais, assim, porque para você tirar esse aspecto bidimensional do seu desenho, sem dúvida nenhuma, com perspectiva, com entendimento tridimensional da forma, vai ficar muito mais simples, né? Então, vamos começar pelo princípio do princípio, né? Falando sobre a linha do horizonte, certo? Linha do horizonte. A linha do horizonte, ela é a linha que está relacionada com o seu olhar, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não importa qual posição você esteja, né, sendo em pé ou sendo sentado, a linha do horizonte ela vai estar relacionada com a posição dos seus olhos. Então, por exemplo, se você no mundo real, né, quando você tem uma pessoa em pé, a linha do olhar dela é a representação da linha do horizonte, certo? Beleza. Então, eu acho importante levantar isso, porque a partir desse momento fica muito mais simples de você abrir as suas referências e identificar como que você está visualizando, né, a sua figura. Algumas dicas que eu acho legais e que eu acho importantes de ressaltar é saber a posição dos elementos quando você está desenhando. Então, para isso, eu vou puxar algumas linhas aqui. Certo? Essas linhas aqui, elas representam o plano tridimensional, né? Então, um princípio básico de perspectiva é que todas as linhas que você coloca para representar um plano, elas sempre vão em direção ao ponto de fuga. Certo? Então vou deixar anotadinho aqui. Ponto de fuga. Certo? E aqui, linha do horizonte. Então todas as linhas elas têm a tendência de convergir para o ponto de fuga, né? E isso não importa. Se você vai trabalhar com 2, 3, 4, 5... 10 pontos de fuga, não importa. O princípio ele se mantém, né? Linhas que convergem para um ponto específico. Acho que algumas coisas que são importantes de ressaltar e que eu acho que são dicas que funcionam muito bem é que um erro comum de quando você está construindo um ponto de fuga, né? Um grid de perspectiva, é você criar esses pontos
e não se atentar com a relação de mais um princípio, né, que é o princípio de profundidade. O que acontece com o princípio de profundidade é muito simples, né? Tudo que está indo para trás, né? Então, se a gente tem um elemento x aqui, se ele for lá para trás, certo? Pode fazer certinho aqui. Ele fica menor. Né? Esse acho que é um princípio básico, né? Todo mundo sabe disso. Só que o que acontece? Quando você tem esse princípio em mente e você não aplica ele na construção do seu grid, a tendência é você construir um grid errado, né? E se você construir um grid errado, provavelmente todo o resto do desenho ele tende a sair errado. Então, é muito importante, de verdade, que você se atente a fazer uma construção certa do grid. Né? A gente acaba tratando essa fase inicial do desenho meio negligenciando o processo, mas na verdade acho que é uma das partes mais fundamentais quando você está estruturando uma cena e você vai ver como que isso é aplicado no personagem posteriormente, né? Mas ter isso em mente aqui é realmente muito importante, certo? Então, vou construir mais um grid. Bom, então a gente já sabe que a gente tem uma linha do horizonte, a gente tem ponto de fuga, a gente tem um princípio de profundidade, né? E agora a gente vai aplicar tudo isso ao mesmo tempo para construir o grid. Tentar fazer essas linhas sem régua é bem interessante assim para o treino do braço, sabe? Beleza. Então aqui a gente tem algumas linhas para representar o grid. Então eu vou traçar minha primeira linha e a minha segunda linha. O que acontece a partir desse momento é o seguinte. Tá vendo esse espaço que foi criado aqui? Né, esse quadrado? Quando você fizer os quadrados que vão mais para trás, né, quando você começar a colocar essas linhas aqui em perspectiva, a partir do momento que você traçar a segunda linha, você percebe se você está errando ou não. Por quê? Tá vendo essa distância que ela é criada aqui? Se ela está aqui para trás, né, se ela veio para trás, essa distância, ela não pode ser maior que essa distância, certo? Então a distância do segundo quadrado, fisicamente falando, ela tem que ser menor que o quadrado anterior, ela tem que ser menor que o quadrado da frente. E a tendência natural das pessoas é fazer um grid assim, ó. Você consegue sentir, né, a profundidade, mas se você começa a colocar os elementos em cena, eles começam a ficar distorcidos, né? Porque você tem, na teoria, você teria um pé. Então deixa eu colocar um pezinho de um personagem aqui. Então se você tem um pé de um personagem que está posicionado aqui, certo? E um pé de personagem que está posicionado aqui, se você está fazendo uma animação, se você está montando um esquema de personagem que precisa de uma perspectiva correta e o seu diretor ele pede para você colocar o personagem ali atrás, principalmente numa série 2D ou mesmo uma ilustração, se você precisa repetir essa posição aqui atrás, você perde a sensibilidade de entender as distâncias. Por quê? Porque o que era para ser uma distância igual, né, você acaba criando um outro padrão de perspectiva. Existem maneiras de você conseguir burlar o sistema, né? O que eu faço? Então vamos lá, vamos fazer uma análise de relações aqui.
A primeira coisa é identificar onde as suas linhas estão chegando, né? Então, dentro de um espaço, tá vendo? Eu teria, por exemplo, esse mesmo espaço aqui. Aqui você já começa a sentir, tá vendo? A diferença por não ter feito a perspectiva da maneira correta. Mas tudo bem, dá pra trabalhar ainda. Eu vou achar a primeira posição de linha, né? Então, dentro desse quadrado, eu tenho essa relação, tá vendo? Então, esse espaço seria mais ou menos esse espaço daqui. Eu queria deixar claro que ninguém aqui é arquiteto, né? A gente não precisa fazer as coisas exatamente iguais, com matemática correta. Se você tiver uma relação simples entre os elementos, já é mais que o suficiente para você conseguir chegar num resultado satisfatório, né? Não precisa ser exato, certo? E a gente tem outras duas relações aqui, né? Que é a relação da onde o pé está posicionado. Que dado essas indicações aqui, tá vendo? Eu consigo mais ou menos posicionar ali as mesmas linhas. Então vou deixar tudo isso em opacidade. E eu vou consertar o desenho ali atrás. Beleza, e aqui a gente tem algo similar, né? Certo? Agora, olha como fazer as coisas erradas, né? Mesmo que nos mínimos detalhes, acaba interferindo um pouco no resultado final, né? Uma pose que é a mesma pose, é o mesmo personagem, colocado para trás. Olha como esse espaço negativo daqui ficou bem maior aqui atrás, certo? Olha que diferença. Quando, na verdade, né, se você constrói o grid da maneira correta, que é algo assim. Opa. Beleza. Então, ó. Agora a gente vai fazer da maneira certa isso, né? Beleza. Tá, ó. Então agora é a hora de pensar da maneira correta, né? Então a gente tem aqui, deixa eu colocar mais uma linha. Então aqui a gente tem mais uma linha, né? A gente tem o quadrado. E agora vamos fazer a relação da maneira certa. Eu vou pegar e vou diminuir. Dá pra ser menor. Tá vendo? É uma coisa bem no olho. E o próximo quadrado eu vou fazer ainda menor, certo? E assim por diante. Enfim. Eu vou colocar uma grid do lado da outra agora para vocês sentirem a diferença de profundidade. Tá vendo? Olha como eu sinto um plano muito maior aqui, né? Eu sinto que tenho muito mais espaço para trabalhar indo lá para trás, né?
Olha que diferença, certo? Existe uma maneira de você ter esses quadrados grandes aqui na frente também, né? Mas é o que? É você ter um primeiro quadrado. Então deixa eu diminuir a opacidade disso. Então você teria um primeiro quadrado grande, certo? E ele continuaria grande, né, por mais que você diminuísse ele ali. Esse é um método, né? Se você não quer ter tanta linha indo para o fundo, a matemática é muito simples, né? Você só aumenta o primeiro e por maior, né? Por menor que sejam os outros, né? Acaba funcionando, acaba ocupando o grid mais rápido e mantendo uma estrutura correta da perspectiva. Então, beleza. Esse é o princípio básico de perspectiva, né? Que é esse princípio de profundidade, de linhas convergindo para o ponto de fuga, certo? E aí você está se perguntando agora como que isso é aplicado dentro do personagem, né? Como que esses princípios eles são aplicados dentro do personagem. Então, vou fazer uma cabeça para conseguir explicar isso. Belezinha, fiz o narizinho dele, boquinha. Beleza. Opa, vou colocar um cabelinho mais legalzinho nele. Existem alguns errinhos aqui que eu tô deixando eles e a gente vai arrumar isso juntos, né? Que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem assim. E são erros naturais, né, que acontecem com o desenho. Naturalmente você vai errando no processo. E a maneira mais simples, né, é você ter as ferramentas, que são seus conhecimentos, para conseguir arrumar esses problemas. Beleza, ó. Aqui eu vou deixar esse erro também. Tira essa boca daqui. Então, beleza, a gente tem a cabeça desse personagem aqui. As observações que eu quero que vocês prestem atenção, então, é o seguinte. Você lembra da ideia do ponto de fuga, né? Das coisas indo para o mesmo ponto, né? Elas convergindo para um ponto específico? Com esse personagem é a mesma coisa, né? A gente tem linhas, tá vendo? Que em algum momento elas vão convergir em um ponto específico, né? Então o pensamento de quando você está fazendo um personagem é o mesmo pensamento de quando você vai desenhar um carro, por exemplo. Ou você vai desenhar qualquer outra estrutura, um cubo, né? É até legal cortar o assunto para dizer a importância que é desenhar um cubo, né? Se você consegue desenhar um cubo livremente, né? Sem preocupação, em qualquer ângulo, né? Quer dizer que seus fundamentos de desenho estão muito sólidos, certo?
Porque cubo, ele basicamente é a estrutura principal de qualquer coisa que você for fazer. Ele é especial porque ele mostra todos os lados, tá vendo? Eu tenho uma ideia muito clara do que tá nessa lateral. Eu tenho uma ideia muito clara do que tá nessa parte de cima, certo? Eu tenho uma ideia do que tá aqui. Então isso aqui é um plano o quê? Tridimensional, né? A gente tá vendo 3 planos. Com esse personagem, olha que legal. Se eu pegar esse personagem aqui e eu vou começar a deixar ele tridimensional. Então, o que tá na minha cabeça quando eu tô vendo esse personagem? Basicamente é isso aqui, ó. Cadê a layer? Aí. Certo? E as linhas obedecem esse cubo. Voltando pro personagem. Tendo isso em mente, né? Tendo essas coisas na sua cabeça visualizadas, agora eu começo a arrumar meu personagem com base nesse conhecimento. Agora é a hora que você começa a checar para ver se seu desenho está correto. Você nunca vai acertar o seu desenho de primeira, né? Ele sempre vai ter coisinhas para arrumar, para mexer. Então o processo de desenhar, ele é muito mais um processo de você tá se arrumando, tá estruturando seu desenho, tá checando. Essa parte inicial do desenho, ela é toda formada, ela é toda abdicada a deixar o seu desenho sólido, né? A você conseguir rabiscar o suficiente para arrumar todos os probleminhas, para quando você ir para a etapa seguinte, que é uma etapa de tie down, né? Tie down, que é uma etapa... O tie down basicamente é um cleanup, né? A parte que você vai limpar ali seu desenho, você vai deixar ele refinado. Então quando você começar a refinar seu desenho, você não vai precisar perder tempo ali arrumando aquele olho que ficou torto, arrumando... Tá vendo aqui, ó? A camisa que não ficou na perspectiva certa. Então agora você tem tudo isso resolvido, certo? Ó, o queixo dele, eu tô checando pra ver se tá indo na perspectiva. Pronto, agora tá na perspectiva. Certo?